Olá, espero que estejam todos bem. Hoje estamos aqui para falar a respeito das alterações cromossômicas numéricas. Então, para darmos seguimento, conceituaremos o que seriam essas alterações cromossômicas numéricas. Essas alterações são entendidas como as mudanças no número cromossômico esperado de uma dada espécie, seja ele por via de aumento, redução de um ou mais cromossomos, ou ainda de uma cópia do genoma completa, daquilo que nós reconhecemos como sendo o número básico completo. Só para tomarmos como exemplo, nós temos aqui o caso de duas espécies pertencentes ao gênero Muchaco. Aí temos o cervo indiano, que é o Muchacus muchaci, e o cervo chinês, chamado Muchacus rivesi. Analisando morfologicamente, nós não imaginaríamos que estes cervídeos eles apresentam uma discrepância tão grande no número cromossômico. Como a gente pode observar na primeira imagem, nós temos aqui um cariótipo de uma espécie, de um representante do sexo masculino, do sexo feminino, contendo 6 cromossomos, enquanto que, curiosamente, no cervo indiano, observa-se o dimorfismo sexual, onde a fêmea com 6 e o macho com 7 cromossomos. Curiosamente, o cervo chinês, ele apresenta um número cromossômico muito maior, com um número de cromossomos por célula somática igual a 42 cromossomos, e ele não tem o dimorfismo sexual cromossômico evidenciado na espécie de cervo indiano. Então, essas alterações cromossômicas numéricas, elas são boas? Então, nós esperamos que no final desse nosso encontro, nós consigamos discernir se há benefícios ou não sobre as alterações cromossômicas encontradas. Mas, primeiramente, precisamos relacionar e subdividir essas alterações como sendo do tipo euplodia, elas são possíveis do tipo euplodia e aneuplodia. Veremos que a euplodia, ela envolve, são múltiplos do conjunto completo considerado como número básico. Já as aneuploidias, nós entendemos ela como sendo o aumento ou a redução não de múltiplos do número básico, mas sim de um ou poucos cromossomos. A euploidia. O que é um euploide? Só para contextualizarmos, precisamos saber a diferença entre número somático, número gamético e número básico. O número somático é um número de cromossomos observado em uma célula encontrada em diferentes tecidos do corpo. O número gamético são aquelas restritas às células sexuais. Em animais, óvulo e espermatozoide, enquanto que em vegetais nós temos o grão de pólen e também o óvulo. Curiosamente, a gente pode observar que ainda existe um terceiro termo a ser definido, denominado de número básico. O número básico nada mais é do que o provável número gamético ancestral encontrado em um grupo taxonômico. Nós temos, por exemplo, na família da Rutácea, das rutáceas, onde estão incluídos gêneros como Citrus, Poncilus, Severinia, Murraia, Atalantia. Todos esses gêneros, existem muitas espécies que são diploides. Em Citrus tem algumas que elas não são diploides, elas sofreram processos que levaram a multiplicações de cópias do número básico. Mas, só para contextualizarmos, as células somáticas 2N apresentam 18 cromossomos nestes diferentes gêneros da família Rutácea. Todavia, o número gamético delas é N igual a 9. Então, acredita-se que o número básico mais provável dos ancestrais deste grupo, da família, seja de x igual a 9, uma vez que ela é partilhado por vários representantes, vários grupos taxonômicos no nível de gênero e de espécie. Um exemplo aqui, nós temos o Triticum aestivum, que é o nosso famoso trigo. Ela é uma espécie que nas suas células somáticas apresentam 6 cópias do número básico, que é aquele número gamético ancestral, totalizando 42 cromossomos. Desconsiderem, para vocês descobrirem o número básico, vocês desconsiderem essa simbologia das células somáticas. Então, vocês dizem que 6x é igual a 42, x é igual a 42 dividido por 6, passando esse 6 para cá, x é igual a 7. Então, disse
que existem 6 cópias do número básico, onde cada cópia é representada por 7 cromossomos, certo? Então, os euploides são células ou organismos cujo número somático, que é o 2N, de cromossomos, é um múltiplo exato do número básico da espécie. Então, temos indivíduos, como nós seres humanos, que apresentamos 2 cópias do número básico, somos denominados de diploides. Então, tem indivíduos que em suas células somáticas, para representar que ele é diploide, eu digo que ele tem 2x, 2 cópias do número básico. E essas vão variar, essas 2 cópias, né? Então, aqui temos 6, 8, 10, então temos vários estágios. Temos uns indivíduos que têm 3 cópias, que recebem o nome, né, de triploides. Então, em suas células somáticas, temos 3 cópias, e vocês percebam que são múltiplos do número 3, né? Os tetraploides, como o próprio nome remete, né, são indivíduos que apresentam em suas células somáticas 4 cópias do número básico. E temos mais outros, né, penta, hexa, hepta, octa, nona, decaploides, né, que são indivíduos que apresentam, respectivamente, né, a partir de 5, 6, 7, 8, 9 e 10 cópias do genoma. O estado de diploidia, é um evento que está diretamente relacionado a um número básico, né? Refere-se a quantas vezes o número básico ele está repetido em uma espécie. Ou seja, nós seres humanos temos 2 cópias, o nosso estado de diploidia é 2, por sermos diploides, né? Então, existem espécies que eu não mencionei no slide anterior, né? Então, temos os gametas, que só têm uma cópia, e por isso eles são denominados de haploides. Nós, seres humanos, temos 2 cópias nas nossas células somáticas, somos denominados de diploides. Todavia, ainda existem diferentes variantes, como eu já havia mencionado anteriormente. E no trigo, pelo menos em seus ancestrais, existem espécies que são consideradas diploides, e como a gente já havia calculado, x igual a 7, então 7 vezes 2, 14. Então, em suas células somáticas tem 14. Outras são tetraploides, 7 vezes 4, 28. E outras são hexaploides, que é o trigo comercial, né, que a gente encontra com 42 cromossomos. Os poliploides, muito provavelmente, eles são oriundos de erros durante a meiose. Então, a gente tem processos que levariam à formação tanto de euploides quanto de aneuploides, né? Então, esses erros nos números cromossômicos, eles são decorrentes de erros durante o processo da meiose, durante a formação dos gametas, e posteriormente esses erros, após a promoção da fecundação, esses erros vão se desenvolver em um indivíduo. Existe uma outra estratégia também, que são chamados ciclos endomitóticos, dentro, mitóticos, mitose, né? Então, são erros que o indivíduo ele deveria ter o processo de divisão. Quando ele entra em mitose, o processo é para que ele, a partir de uma célula mãe, forme 2 células idênticas por meio desse processo conservativo, mas curiosamente, algumas vezes as células que deveriam passar, né? Aqui a gente tem, só para exemplificar, nós temos intérfase, prófase, metáfase, anáfase e a telófase. Então, o ciclo de divisão ele passa por estas etapas. A intérfase ela é subdividida em 3 fases. G1, S, que é onde acontece a replicação, e G2. Todavia, geralmente quando uma célula entra em G1, quando chega na fase S, acontece a duplicação, e em G2 ela permanece em prófase e metáfase com as cromátides, né, cada cromossomo que inicialmente só tinha uma cromátide, né, onde existe uma região central denominada de centrômero. Quando ele passa da fase S, né, ele tem um cromossomo representado por 2 cromátides. Aí o que nós percebemos é o seguinte, que durante essa fase de intérfase, prófase e metáfase, os cromossomos eles tendem a permanecer, né, as cromátides tendem a permanecer unidas pelo centrômero. Todavia, há uma possibilidade de que esse indivíduo que porventura tenha entrado na fase S, né, saiu de G1, entrou na fase S ou veio para G2, deste indivíduo ele retornar para a fase G1 e passar por uma nova fase S.
o que implica dizer que ele já teve suas cromátides duplicadas e vai ter um novo processo de duplicação, um novo processo de replicação acontecendo. A esse processo, né? E, obviamente, depois ele dará continuidade ao ciclo mitótico. A esse processo é denominado, né, aqui que acontece, o retorno após fase S, G1, a fase S, G2 para a fase G1, recebe o nome de ciclo endomitótico, né? Então, há essa possibilidade, os mecanismos pelos quais são gerados, principalmente, alterações no número cromossômico, eles se dão por meio de erros durante a meiose, onde não há a segregação dos cromossomos, né? Pode ser em anáfase 1 ou em anáfase 2, ou erros de ciclo endomitóticos que acontecem, né, nessa etapa que eu expliquei anteriormente. A poliploidia, ela pode ser induzida, né, especialmente quando você utiliza algumas substâncias, como existem alcaloides, ao exemplo da colchicina, que elas têm a propriedade de atuar sobre as fibras do fuso durante o processo de divisão celular, impedindo que as fibras se formem. Por esse motivo, né, há a possibilidade da gente promover alterações, aquilo que seria esperado, que não vem acontecer da maneira correta. E a poliploidia, ela também pode ser controlada, né? Existem alguns casos da produção, primeiramente, de híbridos entre duas espécies distintas, que é o caso da Raphanobrasca, que é um cruzamento entre o rabanete e o repolho, e que, por sua vez, como a gente pode ver, esse cruzamento ele foi feito via fusão de protoplastos, né? E um protoplasto nada mais é uma célula sem parede celular. A remoção dessa parede ela pode acontecer tanto por vias químicas, que é o chama a atenção enzimáticas, ou também por meio de processos físicos, né? Mas o mais corriqueiro, essa fusão de protoplasto, acontece por meio da utilização de processos químicos seguidos por outros processos de adesão de membrana e, obviamente, fusão dessas duas células. Então, a Raphanobrasca ela foi obtida exatamente dessa maneira, né? Onde a gente teve gametas que foram obtidos e eles foram fusionados, dando origem a um híbrido estéreo, né? Um híbrido, veja só, uma espécie que em suas células somáticas tinha 18, em seus gametas, né, apresentavam 9 cromossomos. Só que haviam barreiras reprodutivas envolvidas para que promovesse a união dessas duas células. Como estratégia, foram unidos esses núcleos por meio da fusão de protoplastos, obtido um híbrido ao qual ele tinha cópias distintas do genoma, 9 mais 9, 18, restabelecendo o número normal de 18 esperado para ambas as espécies. Todavia, a gente sabe que o repolho e o rabanete, eles têm propriedades diferentes, ou seja, o aproveitamento agrícola deles é de maneira diferente. O rabanete você aproveita a parte subterrânea, enquanto o repolho você aproveita a parte aérea. Curiosamente, os pesquisadores eles esperavam que nascesse um híbrido, né? Pelo menos era o que se esperava, que um híbrido ele viesse com 100% do seu aproveitamento, onde a parte aérea fosse a parte do repolho e a parte subterrânea a parte do rabanete. Todavia, o que eles obtiveram foi exatamente o contrário. A parte aérea era a parte do rabanete e a parte subterrânea era a parte do repolho, ou seja, foi um produto inviável para fins agrícolas. Todavia, para fins de estudo, de pesquisa, de compreensão das possibilidades que esse genoma, que essas fusões de genoma podem vir a acarretar, né, ele se mostrou como um modelo interessante. Mas uma outra particularidade que se observava nesse híbrido era de que ele era estéril. Isso porque ele apresentava duas cópias de genomas diferentes. E durante a meiose desse indivíduo, não havia formação de bivalentes, fazendo com que, né, o processo de divisão na meiose levasse à formação de gametas desbalanceados. E, obviamente, promovendo a esterilidade do indivíduo. Na tentativa de restabelecer a formação desses pareamentos dos bivalentes, os pesquisadores utilizaram a colchicina para duplicar o genoma, que era um genoma que não se pareava, já eram dois genomas diferentes. Então, eles duplicaram para que cada genoma tivesse com que se parear e restabelecer a fertilidade desse indivíduo, obtendo, então, um indivíduo aqui. Gente, eles chamaram de 4N. Isso é um erro.
não existe essa expressão dentro da genética, isso é um erro na figura. Então, um indivíduo que em suas células somáticas, ou seja, 2N, apresenta 4 cópias do número básico, 4x, totalizando 36 cromossomos. Então, essa é a forma correta de se manifestar, a expressão desse novo ser. Né? E, obviamente, a gente sabe que quando existem barreiras reprodutivas, um indivíduo, para você conseguir como esse, não consegue muito facilmente, mas uma estratégia para multiplicar o mesmo pode ser via propagação desses seres que tiveram seus genomas duplicados. A propósito, gostaria de chamar a atenção para esta palavra, poliploide. Então, o que é um poliploide, né? A gente já havia falado que tem indivíduos que são haploides, diploides, triploides, etc. Né? Então, os indivíduos que têm 3 cópias do genoma, ou mais de 3 cópias, ou mais, eles são denominados de poliploides. Né? Então, um triploide, tetraploide, pentaploide, né? Hexaploide, heptaploide, octaploide, nonaploide, decaploide, todos eles são poliploides, ok? E, curiosamente, existem várias estratégias, várias pesquisas sendo empregadas, especialmente para explorar o uso da poliploidia, que a gente pode ver aqui. Existem técnicas que você, parte da planta, você pode conduzi-la como ela sendo diploide, e você pode fazer estímulo com o uso de colchicina ou outros antimitóticos aqui nas extremidades. E, a partir de então, você tem como selecionar. Né? A gente tem aqui, deixa eu fazer uma ampliação, deixa eu ampliar. Né? A partir dessa planta original, que a gente tem aqui células aos quais sofreram multiplicações, né? Células iniciais que deram origem a ramos, cada ramo desse ele pode originar uma planta tetraploide, né? E assim você pode fazer, né, essas plantas denominadas de quimeras. Uma outra estratégia para multiplicação de poliploides é a possibilidade de usar enxertia, né, que é um método de propagação que dá para se fazer, onde a partir de obtida uma planta poliploide, você pode cultivá-la, né, utilizando aquilo que nós denominamos, né, de cavalos, que são os porta-enxertos. Você pode transformar o seu poliploide em enxerto e cultivá-lo em outros diploides, isso também é possível. Né? Aí a gente tem esse processo daqui, que é o processo de enxertia. Temos também o processo de estaquia, onde você pode pegar aquela parte poliploide e você pode utilizar alguns fitohormônios, como é o caso do ácido indolacético e o ácido indolbutírico, para induzir a formação de raízes. Uma vez cultivado, esse material ele pode vir a formar, né, a propagar várias vezes essas plantas poliploides. E a poliploidização, ele é um evento que ele já é bem conhecido e bem difundido ao longo de várias espécies de alta importância econômica, como é o caso aqui que a gente tem o sorgo, a cana-de-açúcar, o milho, o arroz, o trigo, o centeio, o tomate, né, a batata, aqui nós temos sunflower, o girassol, o alface, a soja e outras espécies como a medicado truncátula, o algodão, a Arabidopsis italiana e outras brassicáceas. Então, aqui, numericamente, nós estamos representando aqui uma escala temporal, onde, a partir de milhões de anos aqui, a gente sabe que, ou pelo menos já existem registros que, para que conhecêssemos os atuais indivíduos, provavelmente aconteceram eventos denominados de poliploidização. Então, um poliploide ele pode ser denominado, né, esse poliploide, né, com essas várias cópias acima de 3 cópias acima, eles podem ser denominados de autopoliploides ou de alopoliploides. O autopoliploide é aquele indivíduo que apresenta múltiplos de cópias de um mesmo genoma, como, né, a gente pode observar aqui, né, na descrição. Já o alopoliploide, ele geralmente tem genomas, geralmente não, eles possuem genomas distintos compondo esse indivíduo. É o caso do amendoim, que a gente tem, tem representantes, né, de espécies distintas que provavelmente deram origem ao ancestral, que é o Arax monticula, que deu origem ao amendoim cultivado que hoje consumimos, que é o Arax, esse último sendo o Arax hipogia. Tá? Então, um indivíduo, você tem aqui, para ser formado um alopoliploide, você precisa ter uma espécie A,
que, por sua vez, ele pode se cruzar com uma espécie B, formando um híbrido e que tenha o seu genoma duplicado para restabelecer a fertilidade do mesmo. E esses podem sofrer diferentes rearranjos, como a gente já viu, né, os rearranjos estruturais, formando aquilo que nós conhecemos como poliploides mais complexos, né? Um pouco mais do mesmo, então você tem aqui um genoma A e um genoma B, podem dar origem ao poliploide que, por diferentes rearranjos, podem ter diferentes combinações na natureza. Então, se existem poliploides na natureza, será que nós conhecemos alguns deles, além do amendoim, que eu já comentei, além do trigo, que eu também já comentei, além de todos os outros que já foram comentados? Sim, existem sim. Um caso interessante, inclusive, que foi manipulado em laboratório para se ter certeza da origem, é o que nós observamos com uma espécie denominada de Tragopogon, né, ou popularmente conhecida como barba de bode. A Tragopogon, ela pertence à família das asteráceas e, curiosamente, existem indivíduos que foram reconhecidos na natureza, como é o caso do Tragopogon pratensis, com 12 cromossomos, Tragopogon porrifólios, também com 12, e o Tragopogon dubius. Trabalhos têm revelado que estas espécies, muito provavelmente, elas se cruzaram, são populações de espécies distintas, que elas se cruzaram e tiveram seu genoma duplicado, dando origem a esse daqui, o pratensis, que é esse de baixo. Quando cruzado com o dubius, que é aquele de cima, eles deram origem a um indivíduo que sofreram duplicação, né, ou através ou não sofreram duplicação, aqui por meio de formação de gametas não reduzidos, eles se uniram e formaram aquilo que nós hoje conhecemos como Tragopogon micellos. Semelhantemente, o Tragopogon dubius também esteve envolvido no cruzamento com o Tragopogon porrifólios, dando origem ao denominado Tragopogon mirus. Para comprovar isso daí, pesquisadores também fizeram esse tipo de experimento, onde obtiveram um híbrido por fusão, o Tragopogon mirus sintético, e depois duplicaram o genoma e perceberam que haviam semelhanças, né, entre esse indivíduo que é um híbrido natural e esse que é um híbrido sintético. Perdão. Outro exemplo que nós temos aqui é o caso da melancia sem semente. A melancia comum que nós consumimos, ela apresenta um indivíduo diploide, né, que em suas células somáticas possuem 2 cópias do genoma, totalizando 22 cromossomos. Curiosamente, os pesquisadores conseguiram espécies que tinham genoma com 4 cópias, com 44 cromossomos, e a gente sabe que, assim, se você tem 22, quando separa, divide ao meio para formar o gameta, fica 11 para um lado, 11 para o outro. Já o que tem 44, fica 22 para um lado e 22 para o outro. O que é que esses pesquisadores fizeram? Pegaram o gameta de 22 e cruzaram com o gameta de 11. Quando uniram, obtiveram uma melancia, que eu tinha, olha, veja, tetraploide, tem um gameta com 2. Diploide, formou um gameta com 1. Quando eu junto, forma um indivíduo triploide com 33 cromossomos. E qual é a particularidade? Poliploides, que neste caso o triploide é um poliploide, com número de cromossomos ou com número de ploidia ímpar, geralmente eles têm problemas com a fertilidade e geralmente não formam, né, seus gametas viáveis. E, consequentemente, a fertilização ela está comprometida, levando à não formação de sementes. Então, os pesquisadores conseguiram e hoje exploram comercialmente o cultivo de melancia sem sementes. Outro fenômeno também que pode ser observado, semelhante a esse, né, um fenômeno semelhante a esse, que pode ser observado também na uva sem semente, né, que foi um processo semelhante para a obtenção de indivíduos poliploides com número ímpar de cópias do genoma. O Brasil é o maior produtor mundial de suco processado, né, suco concentrado de laranja do mundo. Todavia, existem mercados que estão se expandindo dentro das culturas cítricas, especialmente no que se diz respeito à exploração de materiais sem semente. Isso porque esses materiais eles vão ser aproveitados principalmente para consumo in natura, né? Além do mais, a não existência da semente ela também favorece um outro processo, que é durante o esmagamento da semente para a obtenção do suco, onde quando existe a semente no fruto, ele libera uma substância denominada de tanino que pode provocar o amargor do suco, né? Então, a produção de sementes, de frutos sem sementes, ele se torna uma estratégia interessante
para aumentar o capital dos principais países produtores. Nós observamos também que existe, já naturalmente gerado, nós conhecemos o limão Tahiti, que é semelhante a algumas laranjas doces que são sem semente. Ele possui, né, um total de 3 cópias do genoma e 27 cromossomos, ou seja, seu número básico é igual a 9, 9 vezes 3, 27. Ainda em citros, é curioso relembrar que o processo de poliploidização, ele leva nada mais do que o aumento da quantidade de DNA por célula. E muitas vezes a gente espera que o aumento da quantidade de DNA por célula aumente o núcleo, que por sua vez aumente a célula, que por sua vez aumente o tecido e às vezes afete também o órgão. Nós podemos observar um trabalho realizado com Hang Lime, que é um tipo de lima, né? Nós tivemos aqui plantas que apresentam, então deixa eu dar uma ampliação, fazer uma ampliação aqui. Plantas que apresentam 2 cópias do genoma, ao contrário do que se esperaria, elas se desenvolvem mais do que uma planta com 4 cópias do genoma. Semelhantemente, as folhas apresentam uma maior densidade, elas são mais espessas e possuem também uma coloração, uma concentração de clorofila bem maior quando comparado ao diploide. Os internódios situados no indivíduo diploide geralmente são maiores do que o poliploide. Além do mais, o poliploide apresenta uma maior quantidade de espinhos distribuídos no caule e nos galhos. Curiosamente, um corte transversal, uma análise histológica do corte transversal de folhas desses 2 indivíduos demonstrou que essa daqui ela era mais grossa, mais espessa, exatamente, né? Ela pode ser comprovado por meio da observação das diferentes camadas teciduais que compõem essa folha. E isso daí também vale, inclusive, para o sistema radicular que nós temos aqui, de uma planta diploide e uma secção também, um corte histológico de uma raiz. Curiosamente, neste caso, as espécies poliploides, elas apresentam raízes mais grossas quando comparadas a diploides com a mesma idade. O amendoim, nós temos aqui, como eu havia comentado, né, esta espécie, o Arax monticula, ela muito provavelmente, após domesticação, deu origem ao que nós hoje consumimos, a Arax hipogia. E ela é proveniente de 2 outras espécies. Ela também é um poliploide, né? Aqui nós observamos esse indivíduo daqui, né? Poliploide com 40 cromossomos. E ela provavelmente, né, esse trabalho do Seihu e colaboradores de 2004 afirma que 2 outras espécies de amendoim selvagens estiveram envolvidas na geração do Arax monticula, né? Um pouco mais aqui, muito provavelmente, a combinação dessas 2 espécies, Arax duranensis e Arax ipaensis, estiveram envolvidos na formação tanto do Arax monticula quanto do Arax hipogia, que é o amendoim cultivado. Então, vocês têm possibilidades de ter indivíduos que são formados por meio de união de genomas distintos. Então, existem técnicas que são capazes de evidenciar cada uma dessas cópias do genoma. Dentre essas técnicas, podemos destacar a hibridização in situ genômica, denominada de GISH, né, onde você marca uma das cópias e você tem uma célula, né, aqui, por exemplo, uma célula com 4 cópias do genoma, onde cada um é representado por 2 cromossomos, se você tem como evidenciar quem foi essa espécie que do o genoma em vermelho, bem como o genoma em azul. Um exemplo disso que podemos observar é ao avaliarmos o triticale. O triticale, ele é um cruzamento, um híbrido cruzado de trigo, o nosso Triticum aestivum, com Tinopyrium porrifolius. E aqui a gente consegue observar a grande concentração de cromossomos marcados em azul e em verde, distinguindo, respectivamente, os genomas do trigo e do Tinopyrium. Quais as vantagens do indivíduo ser poliploide? Em alguns casos, nós temos a tolerância a eventos conhecidos como deleções, né? Bem como o aumento, o aumento não é regra, mas assim, espera-se que haja o aumento de estruturas vegetativas e reprodutivas. Às vezes, a redução também é uma vantagem e pode ser aproveitada. Isso vai depender dos processos de seleção, tanto natural quanto artificial. Qual é a grande desvantagem? Muitas vezes, essas poliploidias, como a gente viu na melancia sem semente,
elas levam à esterilidade do indivíduo, à não formação de sementes, o que dificulta o processo de propagação, caso a espécie em questão ela não seja possível de ser propagada vegetativamente. E o outro caso é a intolerância. A intolerância a gente pode exemplificar por meio dessa imagem daqui, onde em humanos, o humano triploide, geralmente essa condição ela é letal para o indivíduo. Então, quais são as condições que favorecem para que o indivíduo poliploide eles se deem bem ou você tenha um sucesso na natureza? A formação de bivalentes na meiose, como eu havia comentado, uma outra estratégia, já que esse evento é um evento raro, então uma outra estratégia seria que ele também pudesse se autofecundar, fazendo com que não houvesse a necessidade da existência inicialmente de outras plantas também poliploides para que ele pudesse se propagar. A ausência de cromossomos sexuais, algumas espécies vegetais possuem cromossomos sexuais e a ampliação desse número de cromossomos, isso não é interessante, especialmente quando você aumenta o número de genoma. E uma última estratégia que seria interessante para favorecer o êxito desse poliploide seria a possibilidade dele ser propagado vegetativamente. Então, falamos sobre euploides até o presente momento. Agora, vamos falar sobre outra categoria, né? O euploide era aquele que possuía múltiplos exatos do número básico. Então, tinham cópias excedentes, que eram múltiplos exatos do número básico. Todavia, nós temos indivíduos que eles aneuploides, né? Eles não são euploides, eles apresentam alterações cromossômicas estruturais. Todavia, essas alterações elas não são no genoma como um todo, e sim apenas um ou poucos cromossomos. Então, a aneuploide é definido como sendo um evento, ou a aneuploidia, né, como um evento cujo número cromossômico individualizado é alterado em um ou poucos cromossomos, para mais ou para menos. Eles se formam por problemas na disjunção cromossômica, seja ele mitose, seja ele meiose. A não disjunção é a não separação correta dos cromossomos. Nós podemos observar que nessa imagem daqui, a imagem A, né, é uma imagem de uma anáfase da meiose 1, certo? Onde a gente tem aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E desse outro lado temos 22 cromossomos. Esse número deveria ter sido equalizado, onde 21 cromossomos deveria ir para cada gameta. Todavia, muito provavelmente, uma célula normal que tenha 22 cromossomos, 21 cromossomos, se ela receber essa com 20, o indivíduo vai ficar com 41 cromossomos. Se ela receber essa com 22, ele vai ficar com 43 cromossomos. Isso, né, na anáfase 1. Na anáfase 2, podemos também ter erros de não disjunção dos cromossomos, das cromátides irmãs de cada cromossomo. Isso também vai levar à formação de estruturas que irão eliminar esses cromossomos e, por sua vez, haverão problemas de desbalanços genéticos. As aneuploidias, elas podem afetar diretamente os cromossomos sexuais, como também os cromossomos não sexuais. Quando o cromossomo que está em cópia excedente ou que ele está ausente, ele não é de origem sexual, ou seja, X, quando ele não é nem X nem Y, é algum dos outros 22 pares cromossômicos, né? Algum outro cromossomo dos 22 pares, o indivíduo é denominado de aneuploide autossômico, né? Então, isso trata-se de uma aneuploidia autossômica. Todavia, quando essa modificação de número acontece nos cromossomos sexuais, seja para mais, seja para menos, esse indivíduo é denominado de aneuploide alossômico, tá? Então, o evento é uma aneuploidia alossômica. Entre as aneuploidias, nós podemos destacar a nulissomia, a monossomia, trissomia, dissomia e a tetrassomia. Vou tentar explicar com maior riqueza de detalhes, especialmente esses três primeiros. Esses últimos a gente não vai dar tanta ênfase. O nulissômico é aquele indivíduo que ele perde. Nós temos 46 cromossomos, formando 23 pares. Se houver a perda de um desses pares, o indivíduo é denominado de nulissômico, né? Onde eu tenho aqui, nas células somáticas, ele perde um par de cromossomos. Se nas células somáticas ele perde um cromossomo, o que resta, né, do par só resta um. Ele é denominado de monossômico. Se nas células somáticas o indivíduo ganhou um cromossomo extra, ficando com 3 em um determinado par, nós temos um indivíduo trissômico.
O dissômico é aquele que ganhou um cromossomo adicional quando a gente leva em consideração o número gamético. Já o tetrassômico é aquele que ganha 2 cromossomos, né, quando comparado ao número gamético, né, o número cromossômico das suas células somáticas. Né? Então, se nas células somáticas tiver um par a mais de cromossomo, esse indivíduo é chamado de tetrassômico. A nulissomia, como eu havia falado, é a ausência de um par de cromossomos homólogos. Nesta condição, em indivíduos diploides, essa condição ela é letal. Todavia, alguns indivíduos, por exemplo, o trigo, eles suportam uma nulissomia, a perda de um par cromossômico. Por quê? Porque, lembremos, o trigo ele tem 6 cópias do genoma. Então, ele tem cada cromossomo repetido 6 vezes. Com 2 ele consegue sobreviver, com 4 ele consegue sobreviver, com 6 ele consegue sobreviver. O trigo comercial ele é hexaploide, ele tem 6 cópias do genoma. Se por acaso ele perder 2 cromossomos de uma cópia do genoma, e são 2 cromossomos homólogos, ele ainda tem 4 para exercer a função e mantê-lo vivo. Por isso que ele suporta, o trigo ele suporta um evento de nulissomia. Já nós, seres humanos, nós não suportamos essa condição. Né? A monossomia. A monossomia, como a gente já havia falado, é a ausência de um cromossomo de um dos pares da célula somática. Então, geralmente essa ausência, ela perturba o balanço gênico, né? E pode, inclusive, quando o indivíduo, digamos, ele tem um par de alelos, cada alelo situado em um cromossomo diferente, formando o par, e quando há expressão, quando você perde um dessas cópias, né? E imaginem que essa cópia perdida era que tinha um alelo dominante que não permitia a manifestação da característica do alelo recessivo, que era um alelo que não era tão favorável para o indivíduo. Então, a gente pode ter problemas deletérios resultantes da expressão de alelos recessivos que se manifestem diretamente no fenótipo. Né? Um caso de nulissomia, um caso de monossomia, que é bem conhecido na literatura, é a síndrome de Turner. A síndrome de Turner é caracterizada quando o indivíduo tem 45 cromossomos. A ausência de um cromossomo, mais especificamente do cromossomo que faria par com o cromossomo X, faz com que o indivíduo apresente um conjunto de características que vamos reportar mais à frente. Ele é chamado de 45X ou 45X0. Né? Então, o indivíduo, geralmente, ele apresenta baixa estatura, implantação baixa dos cabelos, tórax em formato de escudo, mamilos muito espaçados e pouco desenvolvidos, quarto metacarpo reduzido, unhas pequenas, há um monte de pintas marrons na pele, características faciais bem marcantes, algumas pregas na pele, problemas cardíacos como a constricção da aorta e deformações do cotovelo e a formação de ovários rudimentares e sem menstruação. Uma coisa que me chama a atenção, né, que o indivíduo com síndrome de Turner, ele tem um pescoço que a gente chama em formato de ariete. Eu trago o ariete, né, que era um dos guerreiros que ajudavam He-Man, né, lá no desenho. E, curiosamente, o indivíduo com síndrome de Turner, ele tem um desenvolvimento mais intenso da musculatura que fica localizada na região do pescoço, né, formando aquilo que nós conhecemos como pescoço em formato de ariete. Né? Bem como aqui, os ovários, aqui nós temos normais e temos ovários que são anormais, são denominados de hiperplásicos. Mais uma foto aqui de uma criança, né, com o pescoço em formato de ariete. Trissomias alossômicas. Esse é um caso que nas células somáticas, em um dos pares, né, neste caso o par sexual, já que estamos falando de cromossomos alossômicos, né, possui uma cópia a mais de um dos cromossomos. A síndrome que caracteriza esse evento é a chamada síndrome de Klinefelter. Né? Como podemos observar, o indivíduo não tem 46, ele tem 47 cromossomos em decorrência da existência de um cromossomo sexual a mais. Por isso ele é denominado de XXY. O indivíduo com síndrome de Klinefelter, ele apresenta uma alta estatura quando comparado aos demais membros da sua família, apresenta problemas com o físico afeminado, né, QI levemente prejudicado, tendência a perder pelos no tórax, né, pelos pubianos em formato mais triangular,
parecido como se fosse o padrão de pelos, de distribuição de pelos pubianos feminino, falta de calvície frontal, pouco crescimento de barba, desenvolvimento de mamas rudimentares, denominado, né, de ginecomastia, e osteoporose, bem como atrofia testicular, que geralmente esses indivíduos eles não são férteis. Já temos outros casos que são os de trissomias autossômicas, ou seja, afeta pares que não são aqueles pares sexuais. Lembrando, síndrome de Turner e de Klinefelter são alterações de ordem nos cromossomos sexuais, tá? Essas alterações do tipo aneuploidia. Daí aqui nós temos a trissomia como sendo a presença de um cromossomo extra, todavia elas são denominadas de autossômicas porque afetam um dos outros 22 pares e não o 23º, que é o par sexual. A mais famosa das trissomias é a nossa síndrome de Down, onde nós observamos a ocorrência de um cromossomo extra no par 21. O indivíduo com síndrome de Down, ele apresenta características bem particulares, como é o caso de falta de crescimento, retardo mental, o osso occipital, que é esse localizado na parte posterior do crânio, ele geralmente é achatado, né? Orelhas com problemas de malformações, várias alças nas pontas dos dedos, o sulco palmar, que é exatamente essa linha que, se vocês observarem, olharem para a palma da sua mão, essa linha não é unida. Então, esse sulco palmar, ele geralmente é uma das características que o indivíduo com síndrome de Down ele possui. Lembrando, síndrome é um conjunto de todas as características, tá? Então, padrões especiais de crista dérmicas, ausência unilateral ou bilateral de costelas, bloqueios intestinais, hérnias umbilicais, pelve anormal, o tônus muscular, que a criança, quando ela nasce molinha, né, em decorrência da diminuição desse tônus muscular, face alargada e achatada e pregas epicânticas. Tá? Antigamente, de uma maneira pejorativa, o indivíduo também era chamado de mongoloide, né, o indivíduo com síndrome de Down, que é uma referência a algumas semelhanças faciais com os povos da Mongólia. Outras características também que são observadas são a existência de fendas palpebrais inclinadas, né, que dá esse aspecto de olho puxado, ponta nasal curta, que é essa parte, né, situada, que é onde aqui o óculos se prende, né, geralmente ela é mais curta, mãos curtas e largas, palato, que é o céu da boca, pequeno e arqueado, língua grande sulcada, né, que contrasta com esse palato pequeno, fazendo com que muitas vezes o indivíduo com síndrome de Down ele tem um hábito de protrusão da língua, né, de botar a língua para fora, né, anomalias dentárias, doenças cardíacas congênitas, aumento do colo e o dedo grande, geralmente esse dedo grande do pé, nós observamos, ele é bem espaçado. Outro caso que nós mencionamos na literatura sobre as alterações cromossômicas numéricas do tipo aneuploidia é a trissomia denominada de síndrome de Patou, né? É a trissomia do cromossomo 13, certo? Então, nós temos aqui a síndrome de Patou, ela é caracterizada principalmente por más formações no sistema nervoso central e que são essas malformações, elas são bem severas e isso compromete a sobrevida do indivíduo. Retardo mental desse indivíduo geralmente é acentuado. Defeitos cardíacos, bem como urogenitais, né, problemas uterinos e ovarianos em caso de meninas, gerando até, às vezes, também, né, que pode ser observado, rins policísticos. Uma característica bem marcante é a existência dessa fenda palpebral e também, a labial e fenda também no céu da boca, né, a denominada fenda de palato ou fenda palatina. O indivíduo, curiosamente, ele também apresenta punhos cerrados, é costumeiro, né, que esse indivíduo com a síndrome de Patou, ele apresenta punhos cerrados e as plantas dos pés dele geralmente são arqueadas. A fronte do indivíduo, geralmente, ela é oblíqua e a gente observa também malformações, né, com relação ao crânio e também a problemas de ordem ocular, né, problemas oftalmológicos.
E podemos destacar também que esses indivíduos apresentam malformações nas orelhas com baixa implantação das mesmas, bem como é corriqueiro observar a existência de polidactilia do indivíduo com a síndrome de Plateau. Outra síndrome também que podemos observar é a síndrome de Edwards, né, que aqui ela se destaca pela ocorrência da trissomia do cromossomo 18. O indivíduo, ele aqui quando comparado a um indivíduo normal, que é esse indivíduo daqui, ele apresenta características bem marcantes, né, que a gente vai mencionar mais à frente. Aí nós temos aqui a ocorrência de um crânio oblíquo, quando comparado a indivíduos normais. Geralmente, esse dedo indicador, ele se sobrepõe aos outros dedos. Também apresentam plantas dos pés arqueadas, né? E temos aqui vários problemas em diferentes órgãos, né? Retardo mental e problemas cardíacos geralmente são profundos. O crânio, como eu já havia falado, ele é muito alongado, né? Aquela fase oblíqua, principalmente na região occipital. O pescoço curto, problemas auditivos, né? Por malformações das orelhas. A boca, geralmente, ela é pequena e triangular, o que dificulta muito a amamentação nos primeiros dias de vida. As genitálias externas, geralmente, são anômalas. Como eu havia comentado, o dedo indicador, geralmente, ele é maior do que os outros dedos e ele, geralmente, esse indicador, ele fica flexionado sobre o dedo médio. As plantas dos pés também são arqueadas. Unhas, elas costumam ser hipoplásicas e atrofiadas, mas, principalmente, o que mais chama a atenção é a sobrevida desse indivíduo, e geralmente eles só vivem de 2 a 4 meses, chegando a, no máximo, os casos relatados em literatura, a 2 anos de idade. Então, assim, é uma anomalia, uma alteração cromossômica muito severa. Em plantas, nós temos um exemplo aqui do caso da Datura estramonium, que é uma planta pertencente à família Solanaceae, e popularmente ela é chamada de trombeta, planta da lua ou figueira brava. Essa planta, ela em condições normais, é uma planta diploide, que apresenta 24 cromossomos, mas os pesquisadores já encontraram plantas aneuploides com um cromossomo a mais. Só que qual é a curiosidade, né? O indivíduo com 24 cromossomos, o seu fruto, ele é formado deste tipo, o chamado wild type ou tipo selvagem, que é o tipo normal. E os pesquisadores encontraram diferentes plantas onde existiam alterações em cada um dos 12 pares cromossômicos. Então, eles observaram que essa trissomia poderia ser observada no PA1, quando o indivíduo tinha o PA1 com um cromossomo a mais, então tinha um trio, a planta tinha 25 cromossomos, sendo esse a mais aquele do par 1, o fruto oriundo dele tinha esse formato. Se fosse no par 2, era assim, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 8, par 9, par 10, par 11 e no par 12. Então, os pesquisadores encontraram diferenças na formação dos frutos e que essas estavam diretamente relacionadas a alterações cromossômicas numéricas. Então, o nosso encontro de hoje, ele se encerra por aqui. Obrigado pela atenção e nos vemos em breve.